dá para falar da função do mercado financeiro sem olhar um pouco alguns fatores de crescimento, vamos colocar assim, né, que é a nossa infraestrutura. O Brasil, ele paga muito caro para vender seus produtos, porque a nossa infraestrutura é muito ruim. Alguns dos senhores e das senhoras aqui, eles acabam olhando muito para a questão de mobilidade urbana, leia-se aí o transporte urbano. A gente sabe que a produção que o país gera, ela tem muita dificuldade para ser levada até o consumidor final. O Brasil utiliza muita malha ferroviária, por exemplo, poderia usar outros tipos de malha. Por exemplo, fatores de energia, nossa energia é muito cara. A gente tem instabilidade política, isso gera muito descrédito no mercado internacional, isso já é um fator que existe há mais de 30 anos, então você tem que gerar ali fatores que tenham mais estabilidade. Nós temos uma alta carga tributária, 34%, por exemplo, do PIB brasileiro é gerado através de tributos. Alguns estudos mostram que os trabalhadores trabalham até 5 meses do ano para pagar os impostos. A gente tem muitas etapas para criar, por exemplo, e vender produtos, contratar e até produzir. A gente chama isso de burocracia. A gente tem também uma inflação constante, como eu falei anteriormente, nos últimos 28 anos nós perdemos aí 90% do nosso poder de compra através da nossa moeda. Os juros aqui são altos, por quê? Porque eles acabam deixando o dinheiro mais caro. Vou fazer um módulo sobre isso, já tem alguma coisa aqui no site sobre isso. E a baixa escolaridade, a gente sabe que nós temos aqui gaps educacionais muito grandes. Então, para a gente entender a função do mercado financeiro, a gente tem que entender quais são os problemas. E esses aqui são alguns dos problemas que nós temos. Eu vejo, basicamente, como uma oportunidade de longo prazo, tá? Porque a gente não consegue fazer transformação hoje, amanhã, daqui a 5 anos, mas é uma transformação, vocês podem olhar aqui, como eu falei, que leva, no mínimo, se tudo estiver organizado, 10 anos. Então, quando alguma coisa está desorganizada, isso demora mais tempo. Então, qual é a função do mercado financeiro? É criar veículos, criar novos agentes dentro da infraestrutura, tentar reduzir a burocracia, tentar utilizar o mercado financeiro para gerar mais escolaridade, buscar trazer os juros para um patamar não tão alto, controlar a inflação e buscar reduzir a carga tributária, ou seja, um Estado mais eficiente. Então, perceba que o mercado financeiro em si não consegue, o mercado monetário de câmbio, de crédito e de capitais, fazer as transformações sem mudar esses pilares aqui, esses 7 pilares. À medida que esses 7 pilares estão alterados, nós poderemos ali ter um crescimento de renda per capita. A gente sabe que esse crescimento de renda per capita é importante. Por quê? Porque à medida que você tem maior crescimento de renda per capita, você tem uma economia consumindo, uma economia crescendo, empresa crescendo, economia crescendo, empresas contratam e essas contratações aumentam a riqueza do país nos próximos anos. Perceba que tudo tem ali uma estrutura, tipo um código que você vai colocando peças, e à medida que essas peças vão surgindo, você vai entendendo quais são as oportunidades de transformação. Então, qual é a função do mercado financeiro? A gente já entendeu que ele tem desafios, né? A função do mercado financeiro é olhar esses 6 agentes econômicos aqui, que é muito interessante de a gente olhar, porque às vezes a gente pensa em mercado financeiro só como um mercado onde alguém vai fazer day trade, vai fazer câmbio, vai dar crédito e vai jogar muito dinheiro na economia. Não, tem alguns passos de pessoas que precisam disso para construir oportunidades. Lembrando sempre desse primeiro gráfico aqui, que eu gosto bastante, que você consegue ter uma visão de como funciona a economia, com as famílias e empresas, fatores de produção e de bens e serviços. À medida que você entende isso aqui, você consegue entender a função do mercado financeiro. Por quê? O mercado financeiro ele busca criar respostas para esses desafios, como? Para que esses agentes aqui, a sociedade em geral, tenha mais estabilidade, ela consiga ter uma renda na aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria de um salário mínimo, ela acaba inviabilizando a oportunidade de viver. Leia-se agora a inflação dos alimentos, onde você tem ali essa inflação consumindo 75% do salário mínimo de um trabalhador. Então, o salário mínimo de um trabalhador que ganha exclusivamente um salário, ele tem ali 75% da renda desse salário para a cesta básica. Então, sobra muito pouco para que ele possa investir em conhecimento. À medida que você tem pouco poder de compra, leia-se aqui uma inflação muito alta, tá? Um desemprego muito alto, se você tem um desemprego muito alto, você não tem renda, você não consegue investir em formas de acelerar o seu crescimento.
porque a sua renda per capita está baixa. Se a sua renda per capita está baixa, você não tem como acessar bons veículos. Então, a proposta aqui é sempre trazer esse conteúdo, uma visão mais de entender as oportunidades de longo prazo e as construções. Né? Hoje, o governo, eu preparei um slide para vocês muito mais à frente, mostrando como o governo ele tem que resolver muitas questões, então ele tem poucas oportunidades de investir em alguns fatores importantes, e à medida que ele acaba se endividando. Vai ser um slide bem legal para vocês entenderem, o governo se endivida para que a gente possa crescer. Tá? A gente tem os investidores institucionais e individuais. Os institucionais são ali os grandes fundos de pensão, para quem não sabe o que é isso. Existe, por exemplo, Petrobras, Previ, Caixa Econômica, Vale do Rio Doce, são fundos dedicados a fazer a aposentadoria dos seus funcionários. Então, eles criam fundos de pensão. Tem os investidores internacionais que participam também. Esses são investidores que entram normalmente com grande poder aquisitivo, na ordem dos milhões de reais. E tem os investidores individuais, que à medida que eles conseguem construir poupança, eles acessam um pouco o governo, e à medida que eles acessam um pouco o governo não se endivida para gerar mecanismos para que eles possam ter mais oportunidade de aumentar a sua renda per capita. Então, à medida que os investidores individuais entendem e se endividam pouco, o governo acaba tendo um alívio para fazer as transformações necessárias, por exemplo, em infraestrutura. Tá? Então, perceba, à medida que você tem os investidores individuais tendo renda, eles conseguem criar planos de longo prazo, eles conseguem construir sua poupança no momento da sua aposentadoria e não depender apenas só de um salário mínimo. Tá? E a gente tem aqui as grandes corporações, leia-se ali empresas que trabalham com bilhões de reais, e as pequenas e microempresas. Hoje a gente tem um movimento muito importante dentro do meio, o microempreendedor individual, onde esse personagem ele cresceu muito nos últimos anos, são mais de 10 milhões de microempreendedores individuais, e as PMEs, pequenas e microempresas, elas são responsáveis por muitos empregos no país. Então, qualquer coisa que você faça, quando a gente fala de mercado financeiro, que é olhando aqui mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado monetário, nós precisamos entender que as pequenas e microempresas elas geram mais empregos que as grandes corporações, porque elas conseguem trabalhar muito próximo das famílias, né? À medida que as famílias elas conseguem ter emprego, elas geram renda. Eu sempre vou voltar nisso aqui, porque eu acho essa estrutura de pensamento importante para a gente compreender o que está acontecendo. Tá? Então, à medida que as pequenas e microempresas elas têm acesso, por exemplo, ao crédito, elas fazem mais contratações, elas diminuem o custo de capital. As grandes corporações, ela cria produtos que atendem milhares de famílias, mas elas às vezes não conseguem estar na base gerando empregos, salários, renda, como eu falei anteriormente, né? Aqui eu gosto muito desse gráfico aqui, né, que é a visão da renda, que é salários, juros, né, os juros, por exemplo, que provém dos investimentos que você realiza, os aluguéis, né, para quem normalmente tem ali uma estratégia de comprar imóveis e começar a fazer renda, e dos lucros, aqui normalmente olhando um pouco para as empresas. Né? Mas, basicamente, o trabalhador, a primeira renda dele é o salário. À medida que ele consegue guardar, e aí vem aquela provocação, né? Mas como é que eu vou guardar algo que eu ganho pouco? Então, você tem que investir em conhecimento para que você possa ganhar mais. Se você não investir em conhecimento, a gente está vendo que a nossa renda per capita está caindo. Então, à medida que você investe em gerar oportunidades, você consegue gerar renda para a sua aposentadoria, para você ter uma acumulação de patrimônio. Mas se você ganha pouco, você não consegue fazer isso. Então, muitas pessoas acabam olhando ali para micro e pequenas empresas com uma distinção, não entendendo que elas geram oportunidades. Né? Por quê? Porque, basicamente, elas conseguem dar a contratação e a contratação ela gera renda para que você possa acumular, guardar. À medida que ela não consegue gerar isso, à medida que elas estão indo à falência, você aumenta o desemprego, e à medida que você aumenta o desemprego, você não tem o país crescendo. Incrível, né? Como está tudo ali bem estruturado, encaixado, e à medida que você vai entendendo isso, você entende que você tem que investir em conhecimento, você tem que investir em capacitação para que você possa superar esse desafio da renda per capita que está caindo. Tá? Bem, dito isso, a gente tem aqui o mercado financeiro. Qual é a função do mercado financeiro? Achar soluções para a sociedade em geral, para o governo, para os investidores individuais, institucionais, as grandes corporações e a pequena e microempresas. Né? Eu acho incrível essa visão,
que o mercado financeiro consegue resolver para esses entes aqui. Como ele faz isso? Basicamente usando o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio, o mercado de capitais. Percebam que aqui eu estou usando uma metodologia, uma estrutura de pensamento, uma mecânica de pensamento, onde você vai entendendo quem são os agentes e como o mercado financeiro oferece ferramentas para esses agentes. É incrível, eu gosto bastante disso. Acho que aqui você consegue entender que esse é um mercado que vai gerar oportunidades no longo prazo. Ele é um mercado infinito, né? Ele sempre vai estar ali atendendo esses entes aqui, porque é através dele que esses personagens têm a oportunidade de gerar transformações. Acho isso incrível, acho que aqui você consegue ter uma visão bem estruturada do que é o mercado financeiro. Me incomoda um pouco essa visão de vender o mercado financeiro como um lugar que você vai ganhar dinheiro rápido, vai ficar rico em 3, 4, 5 anos. Não funciona assim. Vocês podem perceber aqui que o mercado financeiro é uma visão de longo prazo, ele leva tempo para isso, para essa acumulação, e não é um mercado que está sempre olhando ali as coisas no curto prazo. Basicamente, se você consegue visualizar que ele é um mercado que vai sempre existir, que você pode estar participando dele em diferentes posições, você consegue gerar muitas oportunidades. Isso me deixa assim, muito feliz, porque à medida que você olha o mercado financeiro só como um lugar que as pessoas fazem day trade, que é um lugar que só pensa exclusivamente em si, e não tem a visão do todo, do macro, até para os alunos também, muitos dos meus alunos entram nos cursos pensando muito nisso, mas à medida que você consegue entender que ele gera valor para várias oportunidades, vários agentes, vários personagens do mercado econômico como um todo, você consegue ali ver que o desafio dele é muito, muito muito rico para que você gere oportunidade de estar participando. Então, você pode estar participando em outras áreas, dentro do governo, como investidor institucional, individual, dentro de uma corporação, criando uma pequena microempresa. Muito legal, né? Então, lembre que o mercado financeiro, a função dele é ajudar esses agentes aqui. E tem um cara que faz isso, tá? Tem um custo elevado, uma gestora chamada Armor Capital, ela fez um estudo mostrando que atualmente, se a Selic for para 12,25, tá? Então, aqui é o seguinte, o governo, quando o desemprego está alto e a economia está tendo sua renda per capita caindo, tá? Ele acaba se endividando, ou seja, gerando fatores que aumentem a renda. Tá? Olha que legal. Quando ele olha, precisa de gerar fatores que aumentem a renda para gerar salários, para aumentar o agronegócio, a indústria, os serviços, para permitir o consumo das famílias. Então, ele acaba criando programas, se endividando. Isso no mundo perfeito, não quero fazer nenhuma discussão aqui sobre as imperfeições desse mercado, desse raciocínio, mas à medida que a gente tem uma Selic em 12,25, o governo gasta dinheiro por isso. Por isso que eu falei que os juros aqui, eles são altos e eles prejudicam tanto o governo quanto os pequenos e microempresários. E o mercado financeiro, ele acaba criando mecanismos através do mercado de crédito. E aí eu sei que tem muitas provocações se esse mercado de crédito é acessível para todos, mas essa é a estrutura do pensamento, é a mecânica do pensamento. Então, à medida que ele consegue gerar oportunidades, ele reduz ali a sua dívida pública. Então, é uma discussão, pode comentar depois, manda seus comentários, pode mandar um e-mail para mim, está lá no meu site, www.gilvanbano.com.br. Gilvan, e aí, você é a favor de uma Selic 12,25? Não é que eu sou a favor. Matematicamente, você já percebeu que quanto mais alta a taxa Selic, mais o Brasil gasta com juros. À medida que o Brasil gasta com juros, a gente deixa de criar fatores de produção. Esses fatores de produção não permitem gerar emprego. E à medida que você não tem emprego, você não tem renda. Tá? Então, fica muito estruturado esse raciocínio. Então, dentro disso aqui, tá? O custo da dívida é muito alto. Então, o que seria o mundo perfeito? Taxa de juros baixas para que você permita mais empreendedores estarem falando. Por exemplo, eu fiz aqui uma obra, deixa eu pegar para vocês, em parceria com a Aline Swapper, né, que é basicamente o Manual da Organização Financeira para Empreendedor. O empreendedor ele tem que ter isso aqui o tempo todo. Eu escrevi um capítulo, tá? O capítulo da página 152, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, minha primeira obra literária como coautor, está disponível no meu site para você adquirir. Tem ele em e-book físico, e é o Manual da Organização Financeira, porque o empreendedor no Brasil ele acaba se endividando e muitos vão até a falência, porque os juros é muito alto. Perceba aqui, ó, os juros são elevados, são caros. Isso prejudica os fatores de produção, né? Naqueles primeiros slides. Então, à medida que o governo tem uma taxa de 12,25, ele se endivida
ele deixa a vida do empreendedor mais fácil, você precisa de um manual, uma organização, e aí isso prejudica bastante. Tá? Então, tem aqui a companhia de diversos autores mostrando caminhos e soluções para isso. Tá? Então, ter a dívida alta prejudica muito o crescimento do país. E se a gente chegar, por exemplo, a Selic de 12,25%, o governo vai gastar 760 bilhões só com a dívida e ele não vai poder investir em outras questões. É por isso que o mercado financeiro precisa achar soluções para isso. Tá? Então, uma pergunta. Gilvan, se o Brasil está se endividando, e essas perguntas surgem muito, tá? Que é a dívida pública, né? A alta dos juros, a Selic muito alta, o governo se endivida. E aí é onde a gente fala muito dessa questão do rentista. O que é o rentista? É aquele que tem um grande poder econômico e ele consegue gerar, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para você. Né? À medida que ele tem um valor, ele investe esse valor. Eu brinco muito com o prêmio do Big Brother Brasil. Se você ganhar ali esse 1,5 milhão, se você pegar só 1 milhão hoje e investir nessa taxa de 11,75, você vai ganhar 110 mil reais ano. 110 mil reais anos dividido por 12, dá uma média aí de quase 10 mil reais por mês. E aí você cria um país rentista a custo de você ter um país endividado e gerando poucas oportunidades para os empreendedores. Né? Então, perceba. Então, a pergunta que me fazem muito é como o Brasil paga isso? O Brasil tem uma coisa chamada reservas internacionais, que isso é um site, é um dado que está disponível no site do Banco Central. Perceba, ele já teve quase 390 bilhões de dólares, tá? Essa reserva está em dólares, para controlar. Ele queimou essa reserva, ou seja, ele investiu nessa reserva para que o dólar voltasse a um patamar interessante. O dólar chegou a quase bater R$6 em algum momento, 5,50 um período representativo de tempo, ano passado e esse ano. E aí o Banco Central fez uma queima, ou seja, recomprou os dólares para trazer ali a queda do preço, aumentou a quantidade disponível e queimou um pouco das suas reservas para isso, tá bom? Então, o Banco Central faz esse papel, essa é uma outra discussão que eu não quero usar aqui, o foco hoje é muito falar de mercado financeiro. Então, a alta dos juros é prejudicial para o país. Né? E aí, você aqui, com essa questão do endividamento, né, você entender como o governo ele consegue se endividar sem pagar uma taxa de juros muito alta. Né? Então, o governo acaba sendo um tomador, ele tem um intermediário financeiro, que são instituições financeiras, olhando um pouco aqui já para o mercado de crédito, dentro dos pilares do mercado financeiro. Então, o próprio governo utiliza o mercado financeiro através do mercado de crédito, onde ele toma um dinheiro de um poupador. Então, aqui você começa a entender muito essa intermediação do mercado financeiro através do mercado de crédito, onde você tem um poupador e um tomador, né, e uma instituição financeira para isso. E aí você consegue entender que dentro dessa estrutura aqui do mercado de crédito começam a ter os agentes. Os agentes são infinitos. Nosso último módulo é muito bom, não sai daí e vai acompanhando. Tá? Bem, dito isso, a gente tem que entender ali, lembra que eu te falei dos pilares, né, dos investidores individuais, institucionais, as grandes corporações, as pequenas e médias empresas, os investimentos produtivos. Então, o governo ele acaba tendo que entrar aqui porque ele não tem renda, ele busca estabilidade macroeconômica e essa regulação para trazer maior segurança. Então, aqui o governo ele cria impostos e taxas, ele tem a área de serviços, como mostrei no nosso primeiro slide, e ele precisa ter crescimento econômico para gerar mais empregos. Tá? Isso aqui é uma questão que preocupa, eu usei um pouco o exemplo da dívida chinesa. Tá? A dívida chinesa ela tem ali 4 grandes detentores em qualquer economia do mundo. Deixa eu beber uma água aqui rapidamente. E assim você fixa o pensamento. Então, ela tem aqui 4 grandes consumidores olhando por a dívida. Essa dívida ela acontece porque você tem um poupador e um tomador, e ele faz isso para controlar e gerar renda. Tá? Então, por exemplo, na China, a gente tem o governo se endividando, a gente tem as famílias se endividando. Aqui é um gráfico do Instituto de Finanças Internacionais, olhando 2000 a 2021. Perceba, o que cresceu mais? As companhias não financeiras se endividando. Né? Companhias financeiras se endividam baixo, as famílias se endividam um pouco mais, e o governo. Todos acabam se endividando. E aí, no final, como eu sempre falo, você acaba comprando uma dívida do governo, das companhias não financeiras, das companhias financeiras, entre as famílias em alguns momentos. Tá? Então, você acaba gerando muito no mercado de crédito. Ó. Olha aqui o mercado financeiro fazendo sentido. Né? Você acaba dando crédito para as famílias. Né? Bem, à medida que você faz isso, você vai crescendo. A gente tem, por exemplo, o exemplo a gente tem aqui a China, onde ela tem
um crescimento das suas companhias não financeiras, e teve um caso que chamou a atenção, que foi a Evergrande, que foi uma empresa que se endividou muito ao ponto de não conseguir pagar. Então, perceba que a economia chinesa, ela tem ali as companhias não financeiras acessando o mercado de crédito via mercado de capitais para crescer. E isso chama muito a atenção e preocupa bastante, tá bom? Então, a dívida elevada preocupa porque você tem que ter controles. Olha a dívida de 2008. Tá? Agora, a grande questão é a oportunidade, perceba. Então, para quem quer trabalhar no mercado, para quem quer entender, perceba, você tem oportunidades no governo, em companhias financeiras. Então, às vezes, as pessoas falam muito de mercado financeiro para mim, olhando muito banco. Gente, tem um mundo fora dos bancos, que são as companhias não financeiras, e aí a gente vai tentar mostrar para vocês como isso funciona, também ajudando as famílias, ajudando as companhias financeiras e até mesmo o governo. Vocês têm oportunidade no mercado como um todo. O mercado financeiro não são apenas as instituições financeiras, ele é um mercado como um todo. Então, o mercado financeiro é só instituição financeira? Não. Né? O mercado financeiro ele tem oportunidade, esses 4 pilares aqui, mas ele também tem oportunidades aqui, quando você tem que ajudar as empresas nas suas questões não financeiras.